Olá, amados. Estamos de volta com o programa Aliança com Você. Hoje contando o testemunho do pastor Thales e da pastora Bruna, o testemunho de casamento deles, da cura do casamento deles. Pastor, então vocês falaram que veio essa crise financeira forte por causa da falta de preparo que vocês tinham com relação a isso quando vocês se casaram, né? E isso começou a refletir na obra do Senhor, começou a ter reflexos na igreja, né? Como assim? O que aconteceu com relação ao ministério? Olha, a questão é que, inevitavelmente, sempre acontece na igreja problemas de relacionamento, problemas, né, de condução ministerial. Como a gente já estava no limite de algumas coisas dentro do nosso casamento, essas coisas dentro da igreja ficaram insuportáveis. Né, a gente começou a ter muita decepção na igreja, muita contrariedade, muita dificuldade e até mesmo vontade de congregar. Porque a gente já tinha um acúmulo de situações mal resolvidas dentro da nossa casa. E é assim com qualquer pessoa, né? Verdade. Você tem problema dentro de casa, você quer refletir esses problemas aonde você está. Como nós tínhamos uma vida ministerial muito ativa, embora nós não éramos pastores, mas nós éramos ativos, então a gente começou a projetar os nossos problemas para a igreja. E acontece isso muito com as pessoas. Verdade. Às vezes são problemas na igreja suportáveis, coisa que a gente precisa de jogo de cintura, mas a pessoa já vem de um acúmulo dentro da própria casa, que aquilo ali vira uma coisa inaceitável. E aí a gente começou a decepcionar e nem querer congregar mais. E ficamos um pouco tempo congregando até dentro de casa, de não querer nem ver crente. Interessante que em relação ao relacionamento, tudo aquilo que relaciona a ideia de física. Existe atrito, e o atrito ele gera calor. Então, tanto no casamento como na igreja, com relacionamento de qualquer tipo, a gente tem que colocar um óleozinho. E esse óleo é o Espírito Santo, que nos ajuda aí a manter e a permanecer. E olha que a crise financeira, ela é como matemático, filho de um contador. Ou seja, eu tinha o conhecimento, mas não consegui colocar na prática, para essa ideia, né, da falta de experiência, dessa condução aí, e talvez também de não ter pedido ajuda. Né? Tem hora que a gente não pede ajuda, né? A gente tem aquele ditado, né? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? E Jesus, ele vem e entra, né? Ele é o cordão de três dobras, ele vem e entra completamente no casamento. Então a gente tem que pedir ajuda sim, a gente tem que, lógico, pensar para quem nós vamos pedir ajuda, né? Nunca falar mal, né? com o pai, com a mãe, com o sogro, com a sogra, não é esse sentido, é pedir ajuda, né? Então foi um momento de muita turbulência, né, no início. E aí o Thales ficou enfermo. Em 2010 ele teve uma inflamação no nervo ciático e ele ficou 10 dias imóvel na cama. E aí, minha filha, eu tive que começar a virar homem dentro de casa, no sentido de força, de fazer coisas que era para ele fazer. Né? Então, eu tinha que aprender a trocar a lâmpada, eu tinha que começar a dirigir, eu não gosto de dirigir, tive que dirigir para ele, para nós dois em casa, trocar um chuveiro, então coisas... Carregar a compra, fazer a compra. Então assim, eu tive que me desdobrar, inclusive carregar o Thales para colocar ele no carro. Então foi uma coisa assim, um período dificílimo na nossa família. E justamente nesse período juntou mais problema na igreja, de contenda, de fofoca. E isso tudo era para nos enfraquecer, só que isso começou a nos fortalecer, que a gente começou a orar mais, eu comecei a me desenvolver melhor espiritualmente. Então assim, foi uma crise que a gente viveu terrível, essa crise da enfermidade do Thales. Porque ele ficou 10 dias imóvel, mas ele ficou muito tempo em tratamento. Então eu tive que me desdobrar para poder manter a estrutura da casa. Não, então foi muito difícil. Que ela foi bem interessante aqui, que foi, na verdade, 15 dias. Então, para ela, pareceu 10. Foi ótimo, porque eu não colocava o pé no chão, não conseguia colocar o pé no chão na época. E interessante que Deus nos deu essa graça e deu essa graça para ela, entendendo que não foi fácil. E vocês já começaram o casamento enfrentando a situação financeira complicada, problemas financeiros, problemas na igreja, problemas de saúde. Teve ainda mais problema? E aí o que aconteceu? O Thales melhorou, graças a Deus, né? Teve uma grande melhora, já conseguia andar, já conseguia se locomover, já tinha voltado a trabalhar. E aí passou um tempo, eu fiquei com depressão. E aí a minha depressão ela veio com síndrome do pânico também. Então, eu não tinha condição de ficar com muitas pessoas perto de mim ao mesmo tempo.
porque eu comecei a ter medo de pessoas. Eu acho que foi muito desgaste que foi sendo acumulado na minha vida e chegou uma hora que eu pifei. E eu trabalhava numa profissão que me cobrava muitas metas também. Então, eu estava com problema na igreja, problema na profissão, de ter que cumprir metas. E mais esse desgaste de tantas dificuldades no casamento. Aí eu fui e pifei mesmo. Na época, minha mãe estava morando em Salvador. E aí, o Thales foi e deu um jeito da minha mãe ficar aqui comigo um tempo. Glória a Deus. E foi muito positivo na minha vida. E assim, dava mais ou menos umas 6 horas da tarde, né, de noitinha, assim, eu me escondia debaixo da cama. Ficava com medo, porque eu tinha medo de ficar sozinha, medo de ter muita gente ao meu lado. E aí, se eu tinha que fazer algumas necessidades fisiológicas, eu fazia na roupa mesmo. E ela me ligava no trabalho e aquela sensação de impotência, né? O que é que eu faço? Eu deixo o trabalho, vou para lá, e o trabalho que eu preciso estar com dinheiro até para o tratamento dela, para essa questão toda. E nisso, cara, eu já era pastora. Já tinha sido ordenado. Eu já era pastora e com depressão, síndrome do pânico, e morrendo de medo de gente, eu não queria ir em culto, eu não queria ver é igual pessoas. Criança, quando... Porque eu vejo isso com as minhas filhas. Às vezes à noite a gente está assim, assistindo algum filme, algum desenho. Mãe, quero ir no banheiro. Fala, ai, vai lá, menina. Ah, não, se não for, eu não vou. E não vai mesmo, fica segurando. E era assim, você tinha tanto medo que você não conseguia ir sozinha ao banheiro. Eu não conseguia fazer nada sozinha. Todo dia dava 6 horas. Se eu estivesse sozinha em casa, eu ia para debaixo da cama. E eu ficava desesperada. Eu fazia minhas necessidades na roupa. O Thales chegava em casa, me via toda suja, sabe? Com problemas mentais gravíssimos. Eu comecei a fazer tratamento com psiquiatra, com psicólogo, com tudo, entendeu? E isso vocês tinham quanto tempo de casados? Ah, isso aí a gente tinha o quê? Uns 8 anos? Nem 8. A gente tinha uns 5 anos de casado. 5 anos, foi em 2010. E aí eu fiquei assim. Só que eu sempre lutei muito pra ficar bem, sabe, Carol? Mesmo com todos os problemas que eu passava na minha vida, eu não aceitava ficar com problema. Eu buscava uma solução. Então, assim, eu sabia que eu não era triste. Eu não aceitava ficar depressiva, ficar daquela forma. E aí, num belo dia, eu falei assim, amor, vamos fazer uma oração aqui nós dois. E eu não vou ficar mais depressiva, eu vou ficar curada hoje. E aí nós fizemos orar, foi 3 horas da tarde. Tinha um pregador na televisão, a gente pegou na televisão, fizemos aquele ato de fé. E eu falei, a partir de hoje eu tô curada. Em nome de Jesus. Peguei todos os meus remédios, joguei tudo no vaso da descarga. Sabe o que aconteceu? Deu 6 horas. Fiquei debaixo da cama de novo. Eu achei que eu tava curada, fui para debaixo da cama, mas aí, ali debaixo da cama, eu pensava assim, eu não sou assim. E aí eu pegava minha Bíblia, ia para debaixo da cama e começava a recitar os salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Depois ia pro outro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Depois o outro, o Senhor é minha luz, minha salvação, de quem terei medo. Ia recitando um salmo atrás do outro, lendo um salmo atrás do outro. Tanto é que hoje eu consigo recitar, porque eu decorei de tanto que eu ficava lendo ali debaixo da cama. E aquilo ali foi esvaziando a minha mente de toda aquela angústia e me recobrando emocionalmente. Aí eu conseguia sair debaixo da cama depois que eu lia os salmos. E aí, no outro dia, dava 6 horas, a mesma coisa, só que eu não ia para debaixo da cama. Eu já pegava minha Bíblia e já começava a recitar até o Thales chegar. E foi assim durante um mês. E foi assim que eu me curei da depressão, através da palavra de Deus. Obrigado. Eu recitando a palavra, eu declarando a palavra. Ia lendo tudo em voz alta, para mim mesma, para eu poder liberar minha mente daquela angústia, daquele medo. E foi assim que eu fui curada de depressão. Glória a Deus. E depois dessa depressão, foram tantos problemas durante o casamento de vocês, desde o início do casamento. Em nenhum momento vocês pensaram, nossa, esse casamento não é de Deus, não, isso não é de Deus. A gente já pensou em separar muitas vezes. A gente já quis separar muitas vezes. Eu já peguei minha mala para separar. Essa história é legal. Conta aí, bem. Essa história é interessante. Né? Dentro de uma das discussões, aí ela falou assim, não, vou voltar para casa da minha mãe. Ela pegou uma mala, coloca na cama e começa a colocar a roupa dela. Aí ela começa a colocar na roupa dela, eu olhei para dentro de mim e falei assim, Deus não me fez para separar, a situação não pode ser maior que o Senhor, e então vamos vencer em nome de Jesus. Aí a estratégia que Deus me deu na hora foi, pega sua mala e coloca do lado. Aí eu coloquei minha mala do lado, estava fazendo a mala também calado, e ela fazendo a dela, fazendo a minha. Olha para mim, o que você está fazendo? Eu vou mudar para casa da sua mãe também? Você tá saindo de casa? Você tá saindo de casa, eu vou junto? Que aí massa. Ela olha pra mim, a gente, né, chora, abraça e resolve, né? Se beija lá e resolve, assim, não, vamos resolver junto.
Que né? lindo. Porque você não adianta, você vai sozinho, não, nós vamos junto então. Fez a mala junto comigo. E aí então, ainda que tinha esse, eu não digo que um desejo, porque pelo que não era o desejo da separação, mas às vezes a dor e o sofrimento é tão grande que a pessoa acha realmente que é a saída, é o desejo da resolução. Eu acho que todo não mundo é que da separa, separação, é da... Todo mundo que separa não quer separar, quer resolver e acha que o separar é resolver. Mas o separar dá mais problema ainda, principalmente para casal que tem filho. Sim. Eu acho que o divórcio ele nunca é a solução para nada. Né? A solução está em se posicionar na aliança que um dia nós declaramos. É verdade. E eu vou falar uma coisa com você, Carol. Dentro disso aqui, né, tem outros testemunhos também. Nós já passamos por crise financeira, crise ministerial, crise de sexo, crise de não suportar a cara do outro. Isso tudo, a gente ativamente na igreja. E a maioria das coisas aqui graves no nosso casamento aconteceu conosco, pastores. E é uma coisa que muito pastor às vezes veste aquela roupa assim, não, meu casamento é blindado, meu casamento não... Gente, casamento de pastor, acontece problema com qualquer outro casamento. Só que, às vezes, o pastor quer suportar aquilo ali sozinho, não busca ajuda, e chega um momento que estoura e já separa, e vira aquele escândalo na igreja. Verdade. E eu acho que se a gente conseguir um cuidar do coração do outro, sabe, eu acho que a gente consegue vencer melhor. Pastor precisa de amigos pastores. Às vezes os pastores se comportam como inimigos. Por quê? Sim. Porque disputa de membro, né? E eu acho que a gente não tem que disputar membro, a gente tem que unir força para um reino. Glória a Deus. Existe um reino em Sete Lagoas, o reino de Deus em Sete Lagoas. A gente tem que somar esforços para que isso vá para frente. E eu vejo que assim, a Amiel é uma proposta muito bacana para os pastores, que é um conselho de pastores. Eu quero até mandar um abraço, né? A gente quer mandar um abraço para o pastor Homero, que tem desempenhado um ótimo papel na Amiel, que é de juntar forças entre os pastores. Verdade. Você vê que gracinha que é a reunião da Amiel, Carol. Sim, e eu te convido para ir lá sábado. Eu já participei de algumas. E, inclusive, pastor Homero, tô te esperando, hein? Toda vez que alguém vem aqui e fala da Amiel, eu falo isso, o senhor não veio. Responde lá meu WhatsApp, pastor, tô te esperando. Sabe, você vê que gracinha, um conversando com o outro, trocando experiências, querendo ajudar o outro. Pastor Homero, né, me fez uma proposta incrível de estar me ajudando no congresso, eu decidi ser feliz esse ano. Um abraço, viu, pastor Homero? Você é homem de Deus. Então, assim, tá uma gracinha, Amiel, sabe? Que é isso mesmo, é um cuidando do coração do outro. Eu fiz um grupo no WhatsApp, Carol, de pastoras de Sete Lagoas. Olha, então, se você é pastor em Sete Lagoas, gostaria de participar desse grupo, que é um grupo de relacionamento, de cuidar de coração. Dá pra colocar aqui, gente, o WhatsApp da pastora Bruna, para que as pessoas vejam? O meu WhatsApp é esse que tá aparecendo na tela, isso tá aparecendo na sua tela. Quem quiser pode entrar em contato com as pastoras, né, que as quiserem. Pastoras, pode... intercessoras, missionárias, esposas de pastores. Eu tô querendo promover um cuidado de coração, umas cuidando dos corações das outras. Sim. Porque às vezes fica a pastora isolada, com muitos problemas na igreja, quer desabafar, vai desabafar como a ovelha da igreja, dá aquela fofocaiada na igreja, aquela divisão. E nós, ovelhas, a gente espera, infelizmente é verdade, que os nossos pastores não tenham problema. Não, minha pastora é praticamente a Mulher Maravilha, ela não tem problema. Porque se ela tem problema, como é que ela vai resolver o meu? Ela não pode ter problema, aqui, né? A gente cheio de problema, discussão dentro de casa, vontade de separar. Eu já tive dias que a gente olhou um pra cara do outro e falou, eu não quero olhar na sua cara mais. Isso tudo a gente pastor. Com problemas gravíssimos. Porque pastor é gente, né? Problemas gravíssimos no casamento. E o divórcio é uma coisa... É doído, é sofrido. Eu digo isso com propriedade de causa. É doído. E o que o pastor falou é verdade. A gente não casa pensando em separar. Eu nunca casei me pensando em separar. Mas a gente busca isso do casamento blindado. O pastor quer ter um casamento blindado. Um casamento perfeito. Eu vou te perguntar, Carol, que casamento perfeito que existe nessa terra? Não existe casamento perfeito. A gente até fala no Homem ao Máximo, na Mulher Única, que são cursos, né? Que casamento a gente acredita nele. Não porque ele seja perfeito, mas porque a gente acredita que Deus é um Deus que ama o casamento, que ama a aliança, o relacionamento. Então, ele que estabeleceu isso na Terra. E até então, tem muita coisa que a gente passava que um não sabia que o outro estava sentindo. Então, a gente cobra do outro sem saber. Então, eu quero mudar o outro e, na verdade, não, eu tinha que entender. É verdade. E um compartimento blindado, vamos pensar num compartimento, um carro, um compartimento blindado, o que está fora não entra. Mas o que está dentro não sai também. Então, blindar um casamento
não é a solução. Você precisa curar, você precisa entender o outro, igual o senhor está falando, né? Exatamente. Porque a blindagem não vai resolver. Tudo bem, não vai vir problema de fora, mas também não vai Os que sair tá os que dentro estão também não dentro. sai, não resolve. Sim, verdade. Né? E aí não vai E adiantar. tem até uma frase bacana de casamento que eu vi outro dia no Face, que o casamento é a aliança de dois bons perdoadores. Verdade? É, forte. Para você ser casado, você tem que ser um bom perdoador. É. Não é só casado, seja casamento dentro da igreja, fora da igreja, independente da religião. Sim. Porque não existe casamento perfeito. E uma vez eu vi uma ministração do Luciano Subirá, do pastor Luciano Subirá, é uma coisa bem impactante mesmo. Mas justamente por ser impactante é que mudou a minha forma de ver as coisas. O pastor Luciano explicava que o casamento é uma instituição religiosa criada por Deus. É uma instituição espiritual, na verdade, criada por Deus. Então, não interessa se o seu casamento aconteceu na igreja evangélica, na igreja católica, num centro de macumba, não interessa. Quando você se uniu em matrimônio, aquilo ali é espiritual. Então Deus tem uma aliança com você. Ele tá do seu lado quando você busca fortalecer a sua aliança, restaurar a sua aliança. Ele tá com você nisso, entendeu? Só que às vezes é o que o povo fala, né? Tem gente Cai que fala, fora. né, que exatamente isso, né? Vamos matar quem inventou o casamento. É. Você tá, né, usa termos até pejorativos sobre casamento. Na verdade, essa ideia foi de Deus. Maravilhosa ideia de Deus. É um presente, né? Presente mesmo. E por falar em presente, nisso tudo começou a vir um tempo bom para as nossas vidas, que quando eu engravidei, né, que é o João Daniel. O João Daniel é um presente de Deus nas nossas vidas. E depois de ter passado por tanta coisa, eu fui e engravidei do João Daniel, mas depois da gravidez aconteceu algo inesperado. Isso Então com nós vamos- 9 anos de casado. 9 anos. Vamos fazer mais um intervalo, então, e a gente volta para contar o que aconteceu depois da gravidez do João Daniel. É rapidinho.